Algum dos métodos filosóficos para você adentrar no conhecimento da filosofia é você partir por biografia pela vida dos filósofos, o que eles fizeram, quem foram eles. Eu comprei este livro aqui, ó, História da Filosofia. Através da história da filosofia, ou as principais ideias dos principais autores, esse livro aqui dá uma introdução sobre a vida de mais de 40 filósofos. E tem outros livros aqui que eu vou citar, porque eu vou citar esses livros e vou explicar até chegar no conteúdo deste canal hoje aqui, que é sobre as meditações de Marco Aurélio. Mas antes de aprofundar mais no assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz do Filósofo. Eu sou o José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu estou deixando de ler apenas introduções de filosofia, estou começando a entrar nos livros propriamente filosóficos. Este ano eu comecei a ir lá na Grécia, li Apologia a Sócrates, depois entrei nesse livro aqui, ó, Ética a Nicômaco, de Aristóteles, já publiquei até alguns vídeos aqui no canal. Como falei, peguei esse livro aqui para me ajudar para saber a vida dos principais filósofos. E agora estou lendo esse livro aqui, ó, de Marco Aurélio, Meditações. Mas quem foi Marco Aurélio? Por que ele é importante? Marco Aurélio ele foi um dos 5 principais bons imperadores de Roma. Ele viveu já no 2º século da era cristã. As suas meditações ele escreveu durante períodos de guerra. O seu reinado em Roma foi um reinado de muitas guerras, de muitas batalhas. Durante o momento que ele estava na guerra ou à noite, ele sentava e começava a escrever as suas meditações. As meditações dele eu vou fazer de forma livre, a reflexão aqui. Livre como assim? Eu não vou citar na íntegra o livro dele, pegar parte por parte, mas eu vou trazer alguns elementos aqui para ajudar você que talvez esteja querendo ler Marco Aurélio ou talvez já esteja lendo este filósofo e pensador. Bem, para conceituar aqui, Marco Aurélio no livro, ele já tem uma bagagem. Ele fala que ele teve professores que o instruiu. Marco Aurélio também, ele tem uma bagagem que ele conhece filósofos como Platão, Sêneca, Sócrates. E uma pitada aqui, eu encontrei muito a influência de Heráclito nas meditações de Marco Aurélio. Não é à toa que às vezes ele cita Heráclito. Não só Heráclito, tem outro filósofo grego também, que é Demócrito, de Abdera. Esses dois filósofos, eles é bem presente ali por trás do desenvolvimento da filosofia de Marco Aurélio. Bem, o que eu achei interessante nesse livro dele é que ele já começa o livro agradecendo. Como assim? Agradecendo aos seus pais, avós, tutores, agradecendo a situação social que ele nasceu, agradecendo a posição que ele está. Olha a sutileza e a piedade que ele começa o livro dele. Com o meu avô Vero, aprendi a ter boas maneiras e controlar a raiva. Com as notáveis lembranças do meu pai, obtive um modelo de humildade e coragem. Com minha mãe, aprendi a ser religioso e generoso, e a não somente evitar a fazer o mal, mas também pensar nele, a viver com simplicidade, algo nada costumeiro entre os abastardos. Ele aprendeu algumas coisas com o avô, com o pai e com a mãe. Ele já começa relembrando aquelas pessoas que foram a base para ele ser quem é. Como eu falei, ele vai agradecendo essas personalidades. Personalidades as quais influenciaram ele ao longo da sua vida como imperador. Ao longo do livro, Marco Aurélio ele vai dando dicas para que você possa viver uma sabedoria prática e não abstrata. Não é à toa que ele é considerado um filósofo estoico. Qual é a máxima dos estoicos?
Aquilo que eu posso controlar, eu vou controlar. Aquilo que eu não posso controlar, eu não devo me preocupar. Ou seja, tem coisas que você pode deliberar e tem coisas que você não pode deliberar. E Marco Aurélio, lá no livro 2, ele fala a seguinte coisa: diz o seguinte para ti mesmo pela manhã: hoje verei intrometidos, ingratos, insolentes, astutos, invejosos e egoístas. Ou seja, ele fala que levanta de manhã cedo e diz para si mesmo que hoje você verá pessoas egoístas, insolentes, ingratas. Ou seja, Marco Aurélio dá uma lição logo de manhã cedo e uma lição prática para você levantar e não achar que você não vai encontrar com esse tipo de pessoa no seu dia a dia. Ao longo do livro, Marco Aurélio, ele sempre vai dizendo que devemos viver de acordo com a lei ou de acordo com a natureza, ou seja, de acordo com as leis universais. Para Marco Aurélio, existia uma lei universal. Ao longo do livro, se você já leu ou se vai ler depois que terminar de assistir esse vídeo aqui, Marco Aurélio aborda muito sobre a providência. Lendo Marco Aurélio, eu lembrei muito da leitura de alguns livros ou da história de alguns santos, essa questão da providência. Ou seja, você tem que estar em acordo com a providência, estar em acordo com a natureza. Então, para Marco Aurélio, existe sempre um semelhante que vai atraindo outro semelhante. Ele aconselha outra coisa ainda. Olha, lá no livro 3 ele fala a seguinte coisa: acostuma-te a pensar somente naquilo que, se alguém perguntasse no que está pensando, pudesse facilmente responder de imediato. Para esse filósofo estoico, o universo ou o mundo estava indo para um destino ou para uma harmonia. Então ele afirma a seguinte coisa, concentra-se apenas em seu próprio comportamento e em sua participação no destino do universo. Ou seja, vou trazer um pouco um filósofo quase contemporâneo, que é o Hegel. Ele está entre a filosofia moderna e a contemporânea, que Hegel falava que todas as pessoas, elas contribuem para o destino do universo. Heráclito, um filósofo grego antigo, que Marco Aurélio vai citar ele, Heráclito falava que até aquelas pessoas que dormem estão trabalhando, ou seja, até aquelas pessoas que não estão despertas, que não fazem nenhum propósito, que não estão focados em nenhuma meta, não trabalham pela natureza, não trabalham com as leis, mesmo assim, sem querer, com a sua falta de consciência sobre as leis, essas pessoas, elas estão trabalhando de acordo com a lei. Elas cooperam com a lei sem mesmo ter conhecimento ou ter consciência. Por isso que, ao longo do livro, Marco Aurélio ele vai dando conselhos que servem para toda a vida. Ou seja, como um estoico, lembre-se que vai morrer. Foque a sua vida em adquirir conhecimento. Foque em sua vida em desenvolver virtudes. Busque o belo, mesmo que ninguém valorize o belo. E ele dá até uma analogia aqui bonita. Você, por acaso, alguma vez já viu a esmeralda reclamando porque ninguém elogiou a sua beleza? Já viu o ouro reclamando porque ninguém elogiou o seu brilho? Então ele vai dando essas pitadas de que você tem que ser sóbrio, uma pessoa inabalável, uma pessoa que vê a vida como esse ciclo de mudanças, de transformações. Que aqui você faz parte de uma história, de um movimento. Que aquilo que você não faz por si mesmo, mas você faz por um bem comum. Ou para ele, você faz para o todo, para a natureza. Para concluir, o estoicismo, hoje, ele é colocado dentro de três linhas. Podemos colocar ele como um materialismo espiritual, podemos colocar ele como um panteísmo, ou podemos colocar ele como um ilozoísmo. Essa última é o ilozoísmo. Ilozoísmo quer dizer o quê?
que aqui existe uma vida, ou seja, a matéria tem vida. A matéria, ela tem uma alma, e nós fazemos parte dessa totalidade. Então, para Marco Aurélio, você deve viver em harmonia com a lei. Os tolos não vivem em harmonia com a lei, mas aqueles que inclinam a sua mente, a sua razão, as suas atitudes em busca da sabedoria, ou para ele, na prática da filosofia, estão em acordo com a lei. O meu método de estudo está sendo este aqui. Eu passei pela história da filosofia, com os principais filósofos, que é esse livrinho aqui que eu estou usando. Depois me aprofundei na ética a Nicomanco, do Aristóteles. Logo após, me aprofundei aqui nas meditações de Marco Aurélio. E tem esse último aqui, que é para dar continuidade a essa linha de leitura, que é o livro de Sêneca, que é sobre a brevidade da vida. Por hoje chegamos no final desse vídeo. Espero que você gostou, que você possa aprofundar os seus estudos na filosofia. Se gostou desse canal aqui, se inscreva nesse canal, dá o seu like e ativa o sininho da notificação. E aproveita os outros conteúdos que já está aí disponível nesse canal. Eu fui!